Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marlu, sou uma leitora, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Entre Gravetos e Ossos e Sob o Céu Escalado. Então vamos lá? Bem, se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, gente, deixa seu like, compartilha, não custa nada e me ajuda bastante. Então vamos lá falar sobre esses dois livros. Esses dois livros é a continuação de Volta Pra Casa, que é um vídeo anterior que saiu. E eu não quis gravar os três juntos, porque às vezes eu posso acabar dando um spoiler, né? E aí quem quiser assistir o primeiro pra ter noção de como é a história, do que se trata. Desculpa, gente. E se sentir interessado, né, pra ver aqui e assistir os outros. Eu vou tentar dar o menos spoiler possível, gente. Então vamos falar primeiro sobre o segundo, que é Entre Gravetos e Ossos. E aqui vai contar a história da Jack e da Jill. A Jack e a Jill, elas ficaram nesse lar também, né? E aqui a gente vê um pouco da história de antes dela ir para aquele lar, como elas foram parar naquele mundo e como elas saíram. Desculpa, gente. Eu tô tentando gravar esse vídeo, o tempo a tosse não me deixa. Mas abafa. Então vamos lá. Aqui vai contar a história dos pais da Jack e a Jill e como eles quiseram ter elas, vamos dizer assim. Gente, os pais delas, né? Quiseram ter elas por um motivo fútil, tipo assim, meu sócio tem filhos, deve ser super legal, tipo, eles são bem arrumadinhos, vamos ter também, tipo assim, tá? Basicamente isso. E aí já fiquei chocada, porque eu falei, como assim, né, gente? Alguém quer ter filho só porque, né, acha que as outras pessoas têm. E aí eu acho uma coisa muito engraçada que fala sobre nesse livro, que ele fala assim sobre isso, né? Que você não pode querer ter filho pela vida das outras pessoas, porque o que as pessoas te mostram é só a capa, né? Você não vê ali o dia a dia realmente dos pais que têm essas crianças, né? De como elas são realmente em casa. O que elas viam ali é só o que as pessoas levavam ali pra empresa e elas ficavam boazinhas vendo. E aí quando as crianças nascem, eles sentem isso, né? E aí acaba sendo gêmeas. Só que assim, o pai queria muito um menino. E a mãe queria muito uma menina pra botar de boneca, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? Uma dessas crianças tem um jeito mais masculino, então o pai acaba fazendo mesmo ela de uma forma como um menino, jogando bola, roupa de menino, enfim, cabelo curto e tudo mais. E a menina, sempre do jeito princesa. Não podia sujar o vestido, tinha toda essa coisa. Sorry. Mas, enfim. E aí elas estão ali no dia, ali em casa. Elas são praticamente cuidadas por babás. A avó delas ficaram ali um tempo pra cuidar delas, mas depois os pais não quiseram mais. E aí, resolve que elas ficam ali sozinhas e elas abrem um baú e acham uma porta. E elas descem as escadas e caem nesse mundo. E lá, gente, elas já mudam. Por quê? A Jack, que era a mais arrumadinha, né, que era a princesa e tudo mais, ficou foi para um lado mais, que não, né, que ela ficou mais desarrumada, mais jogada, essas coisas assim. Já a Jill foi ao contrário. Ela ficou ali no castelo ali do principal, né, senhor, porque eram dois senhores ali. A Jack acabou escolhendo o outro, a Jill ficou com esse, que era já mais, né, vestido de princesa, essas coisas, então elas acabam trocando, né, porque no primeiro livro, você vê que realmente a Jack era mais assim, mais roupas mais, né, largas e tudo mais, e a Jill já era queria toda arrumadinha. E aí, quando eu comecei a ler essa história, eu falei, gente, mas, né, tá. Aí depois você acaba entendendo o porquê. E também você acaba entendendo o porquê delas voltarem pra esse mundo, né, gente. E aí, eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar spoiler. E eu não quero dar spoiler. Mas eu também gostei de saber um pouco da história das duas. E eu fiquei tentando entender um pouco mais por que as crianças, elas iam pra esse mundo e não queriam voltar, né? Mas acaba que nesse mundo que elas caem, elas acabam se encontrando, né? Elas acabam sendo quem elas queriam ser. Porque nesse caso aqui da Jack e Jill, elas, né, queriam ser elas, mas elas acabavam sendo padronizadas pelo que os pais queriam que elas fossem. Então ali elas acabam se encontrando, e eu acredito que a maioria das outras crianças seja o mesmo motivo. Eu achei que
que fosse falar no terceiro livro de algum outro personagem, né? De como ela entrou no mundo, de como ela voltou, mas não foi assim. Só esse aqui mesmo, que especifica um pouco mais como aconteceu. Como elas caíram ali, como elas voltaram para o nosso mundo. Nem no primeiro fala, né? Porque a Nancy só fala da volta dela e fala um pouco mais ali, né? De como ela voltou, mas esse aqui mesmo que especifica um pouco mais sobre da família, de como era e tudo mais. Já o terceiro livro, sobre o céu açucarado, o que acontece? Tem uma menina que assume que ela era colega de quarto da Nancy. E, né, naquela parte das pessoas que estavam morrendo, ela foi uma dessas crianças. E, de repente, o que acontece? Algumas crianças estão ali no lar, né? E cai uma menina no lago. E elas vão lá. E a menina aparece simplesmente perguntando pela mãe dela, que era a Sumi. E elas falam, não, é impossível, porque a Sumi tá morta, né? Não tem como ela ser sua mãe. E aí começa todo a jogada deles irem lá tentar explicar, né, pra ela não estava acreditando. Elas foram falar, não, olha, sua mãe tá morta. E lá no mundo que ela vive, que é um mundo de açúcar, né, aconteceu que uma das pessoas lá ocuparam o espaço e estava tentando destruir simplesmente o mundo. E ela estava sumindo. Então ela foi atrás da mãe dela, pra mãe dela voltar pra lá pra tentar resolver as coisas. Nisso da mãe dela ter morrido, gente, ela começa a desaparecer, né, aos poucos. Tipo, a mão vai desaparecendo, os pés vão desaparecendo. Aos poucos as coisas vão desaparecendo, porque, na verdade, ela não nasceu, né? Se a mãe morreu, ela veio de um futuro. E se a mãe morreu, ela não vai nascer. Isso não vai acontecer. E aí, esse livro já é em busca de como fazer a Sumi voltar para que ela possa, né, existir no futuro. E aí aqui os personagens encontram a Nancy de novo, né, e a Sumi também, eles ficam toda nessa, eles acabam indo em cada mundo, assim, caminhando para cada mundo, entrando na porta de cada mundo, conhecendo um pouco de cada mundo. Então, assim, eu gostei muito da série, então o terceiro livro é sobre isso, é sobre tentar voltar com a Sumi para que a filha dela possa existir, né, no futuro. Eu gostei muito da série, gente, eu amei a série, eu acho que pra quem gosta de fantasia é uma série muito boa, uma série muito curtinha, mas eu achei que a autora podia realmente falar um pouco mais dos personagens, igual ela fez no segundo, sabe? Que ela falou da Jack Jill e falou de como elas caíram no mundo, de como elas voltaram. Porque eu acharia interessante, né? Porque não fala, assim, até mesmo tentar explicar de como ela era a família delas, né? Das crianças, para saberem por que elas não querem voltar, querem permanecer no mundo delas, apesar de que todo momento elas falam que querem voltar porque elas eram elas mesmas, né? Elas se encaixavam naquele mundo. Eu acho que seria legal, né, fazer igual o segundo. Mas eu amei a série de qualquer forma. Eu achei muito legal. Fala muito sobre a questão da aceitação, de você tentar achar seu lugar. Então, e muito de amizade, né? Porque aqui no terceiro livro você vê muito a parte da amizade deles, né? Deles se juntarem para tentar resolver uma questão que não era nem delas, elas não precisavam nem, né, se meter nisso, né? Mas elas mesmo assim, elas resolveram ajudar, né, a filha da Sumi. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei muito dos livros, gente. Então eu indico muito essa série pra você. Minha voz já tá falhando. Eu indico muito essa série pra vocês, tá? Pra quem gosta de fantasia. São livros rápidos, são livros curtos. Você lê assim, porque te prende muito. Então me digam aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês já ouviram falar dessa trilogia, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Desculpem pela minha voz, desculpem pelas tosses aí, mas é porque senão eu não conseguia gravar esse vídeo, gente. Porque tava difícil gravar. Toda vez que eu tentava gravar, vinha um surto de tosse, nossa, não saia nunca. Então, muito obrigada por você que ficou até aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.